Hoje eu quero falar com vocês de uma coisa. Você sabia que Deus corrige os seus filhos? Olá, eu sou a Gabriela Trabac e seja bem-vinda ao meu canal, por aqui nós falamos sobre vida cristã e como ser mais semelhantes a Jesus. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre dois versos que tocaram muito ao meu coração. Eles se encontram no livro de Jó, capítulo 5, versos 17 e 18. Então vamos à leitura. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele a cura, ele fere e as suas mãos reconstitui. Antes de nós nos adentrarmos sobre esses versículos, eu queria dar um contexto inicial. Essa parte aqui nós falamos sobre Jó, o homem que era fiel e temente a Deus. Só que ele é tentado pelo diabo, onde ele perde todos os seus bens, seus filhos, até mesmo sua saúde. Ele tem versículos que falam que ele se coça com cacos de telha, porque ele está cheio de feridas. E chega um momento que alguns amigos dele se aproximam dele, ficam alguns dias em silêncio, mas depois Jó começa a falar. E aqui nós temos a fala de um dos amigos de Jó, que é Elifaz. Elifaz fala esses dois versos que eu acabei de citar aqui para vocês. E eu queria falar sobre isso. Nós temos que compreender que Deus corrige. Ele corrige os seus filhos. É claro que a vertente aqui do que está acontecendo com Jó não é por correção, é porque Deus permitiu, mas Elifaz, que é o amigo de Jó, ele fala esses versículos e com muita sabedoria. Né, nesses dois versículos. Vamos de novo. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Esses versos afirmam que Deus, ele corrige e que a pessoa, nós seres humanos, devemos ser felizes, porque nós temos um pai que corrige. Então quer dizer que nós precisamos de correção para estarmos mais próximos de Deus. E que não devemos desprezar esse castigo, que no caso a gente às vezes até compara o castigo de Deus Pai com um pai, uma mãe que castiga o seu filho por uma correção para ele melhorar e crescer em desenvolvimento e ter uma vida adulta saudável. É assim que Deus faz também. Deus nos castiga quando nós erramos e precisamos desse aprimoramento para crescermos não com uma vida adulta saudável, mas crescermos em graça e conhecimento de Deus para sermos mais semelhantes a Jesus. E o verso 18, para mim, é o que mais me impacta, porque aqui fala que ele faz a ferida. Então, às vezes, Deus ele promove uma ferida dentro de nós para que algo seja revelado. E a partir dessa ferida, ele mesmo a cura. E quando ele fere, ele reconstitui, e não é de qualquer jeito, é com as próprias mãos. Então, às vezes, nós estamos passando por situações que nós não estamos compreendendo, como foi o caso de Jó. Jó teve feridas, eu não estou falando apenas de feridas físicas, que foi o caso, mas também teve feridas emocionais, todos os seus filhos morreram, a sua esposa o rejeitou, seus amigos os desprezaram. Jó teve várias feridas em vários âmbitos, mas a ferida que Deus permitiu ali na vida de Jó, ela foi curada por Deus. E ela, além de ser curada por Deus, foi curada pelas próprias mãos do Senhor. Quando a gente vai caminhando para os capítulos finais do livro de Jó, Deus fala tete a tete, não podemos falar que é face a face, mas Deus ouve a voz, quer dizer, Jó ouve a voz de Deus falando com ele. E essa forma qual Deus falou com ele mudou o coração de Jó para um homem muito mais temente, mais fiel e mais justo perante Deus. Então, houve a necessidade de uma ferida que foi feita por Deus, mas foi curada pelas mãos do próprio Deus, que a restitui de forma completa. E é tão real esses versos que Jó teve restituição dobrada, então tudo que ele perdeu, ele ganhou em dobro, todos os seus bois, camelos, cabritos, terras, posses, dinheiros, tudo que ele tinha foi duplicado pelo Senhor. E ele ainda teve mais 12 filhos. E os versos finais falam que as filhas de Jó foram as mais belas de toda aquela época. Então nós temos que compreender que às vezes Deus nos fere para tratar certas coisas ocultas a nós mesmos, porque às vezes a gente se oculta coisas a nós que nós não conhecemos. Porque a única pessoa que conhece a nós de forma completa é Deus. E
Por isso que nós não conseguimos nos tratar. Deus, ele precisa mostrar a nós aquilo que nós mesmos ocultamos, porque a nossa carne, a nossa alma caída oculta o pecado, o erro, e nós somos revelados a partir do Espírito Santo. Então Deus nos fere para nos curar, mas não é uma cura qualquer, é uma cura feita pelas próprias mãos do Criador, que restitui tudo aquilo que foi ferido. Ele nos fere e ele nos cura. É engraçado, né, que nós achamos que Deus, ele é amor, ele é poderoso, ele é tudo isso, mas ele também é um fogo consumidor que fere o seu filho, que castiga o seu filho para que esse cresça em graça e conhecimento, a semelhança e imagem de Jesus Cristo, o Filho que morreu na cruz para nos salvar e nos fazer a reconexão com Deus Todo-Poderoso. Espero que isso tenha alcançado o seu coração, e se você está passando por um momento em que você está sendo tratado pelo Senhor, que nós falamos, tratado pelo Senhor, ao qual Ele está te ferindo e Ele mesmo está curando, já deixa aqui nos comentários algo que possa inspirar outros a persistirem a ficar nesse lugar enquanto Deus cura. Curte esse vídeo e compartilha com quem você acha que também está sendo ferido e curado por Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!